Esse é o livro que nós estamos seguindo aqui nas nossas considerações. Separação, Angústia e Raiva. É o volume 2 da trilogia. E aqui o Bowlby faz uma observação interessante sobre os achados de Melanie Klein. Ele diz: o fenômeno clínico a que Klein dirige especial atenção durante as décadas, ou dirigiu, de 20 e 30, foi o de algumas crianças que são apegadas à mãe com intensidade em comum mostrarem-se paradoxalmente possuídas de forte e inconsciente hostilidade, também dirigida contra a própria mãe. Então, observou isso. Filhos muito adesivos à figura materna, de forma inconsciente, podem exibir uma hostilidade a essa mesma figura materna. É claro que isso vai produzir angústia, e é o que a gente vai ver. Em suas brincadeiras, nas brincadeiras dessas crianças, elas manifestavam violência contra uma figura materna. E então, ao fazer isso, mostraram-se preocupadas e angustiadas, né, de terem experienciado no jogo terapêutico, né, com a terapeuta, a psicóloga, né, ao exibir hostilidade em relação a uma figura simbolicamente sentida como materna, essas crianças se mostraram preocupadas e angustiadas, receosas de haverem destruído ou afastado a própria mãe. Assim sente uma criança, assim pensa uma criança. Fantasia e realidade para ela estão muito perto um do outro, de maneira que uma brincadeira pode disparar uma angústia verdadeira e real, porque ela pode realmente acreditar de que aquela violência destruiu o objeto que é simultaneamente amado e odiado. Frequentemente, depois de uma explosão emocional, a criança afasta-se, correndo da sala de análise, não apenas temendo consequências por parte do analista, mas também admite-se para assegurar-se de que a mãe está viva e continua a amá-la. Então, essas fantasias, que são identificações projetivas evacuadas na direção da mãe, cuja qualidade é a hostilidade, são tão concretas e literais no mundo da criança que ela precisa depois se assegurar de que a mãe continua viva. Isso me lembra um psicótico do hospital psiquiátrico onde eu trabalhei muito tempo, em que não me olhava nunca. E um dia eu decidi perguntar para ele por que ele nunca levantava o rosto para falar comigo, me olhando. E foi então quando ele me disse que ele não poderia fazer isso porque ele gostava de mim, mas se ele porventura levantasse o rosto e me olhasse, ele me destruiria e certamente não suportaria a angústia psicótica. Então, na verdade, ele estava me poupando, né, de ser destruído, que mostrava um comportamento ambivalente em relação à minha pessoa, né, de amor porque me protegia e ao mesmo tempo de ódio porque poderia me destruir. Uma criança funciona mais ou menos assim. Então esse era o círculo vicioso do qual eu queria falar aqui. Ele é muito simples, na verdade, né? Ameaça de separação, real ou imaginária, inacessibilidade do objeto, gera hostilidade em relação ao objeto. A hostilidade em relação ao objeto produz medo do objeto desprezar ainda mais a pessoa. E fica nesse círculo em que o indivíduo fica aprisionado, né? Fica com medo, né? Fica com raiva e com medo. Medo e raiva ficam combinados. Né? Medo de agredir o objeto, né? Medo do e sentir culpa. Agredir o objeto e sentir culpa. E sentir que o objeto o despreza ainda mais e se distanciou ainda mais, aumentando a angústia da pessoa. Né? Então é uma situação dolorosa para quem sofre dos transtornos do apego.
essa trindade, né? Amor, medo e raiva, é o que a gente assiste nesse ciclo vicioso, nesse círculo vicioso, né? O indivíduo tem amor pelo objeto, né? Sente raiva do objeto que não responde empaticamente e sente medo do objeto retaliá-lo indo embora, aumentando assim a angústia. Esse é um círculo que faz a pessoa sofrer bastante. Bowlby continua dizendo que é importante, entretanto, lembrar que tal hostilidade dirigida contra a figura amada aumenta a angústia. Nós vimos por quê já. E esta, a angústia, aumenta a hostilidade, especialmente quando ligada à hostilidade e à angústia ao fato de uma figura de apego mostrar-se inacessível e não correspondente. Então, quanto mais a figura de apego não for acessível e não corresponde empaticamente às necessidades da criança ou do bebê, maior será a angústia e maior será a hostilidade e maior será o medo de ser retaliado com um distanciamento ainda maior. E Bowlby termina de forma magistral esse capítulo, considerando que os modelos de figuras de apego e as expectativas acerca de como se comportarão são criados na infância e tendem a permanecer inalterados. Olha que informação importantíssima para nós, né? Considerando que os modelos de figuras de apego e as expectativas acerca de como se comportarão essas figuras de apego são criados na infância e tendem a permanecer inalterados, não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 70 anos, pode permanecer inalterado. O comportamento de uma pessoa hoje, agora aos 50 anos, pode ser explicável não em termos da situação atual. Não adianta a pessoa dizer, eu não estou entendendo como eu que conquistei isso, conquistei aquilo, ganhei isso, ganhei aquilo, né? Comprei isso, comprei não sei o quê, né? Sou respeitado aqui, respeitado ali, como é que eu posso estar numa situação como essa, que eu considero ridícula? É inútil se autoacusar ou se autoagredir, né, por alguma coisa que não está acontecendo no aqui e agora, mas é uma memória sempre viva dentro do indivíduo que vai aparecer todas as vezes em que ele se relacionar com alguém, né, com quem ele experimente apego. E tenderá, inclusive, a buscar alguém que reaja tal como a primeira figura de apego. E isso é muito terrível, porque o registro de amor dentro do indivíduo é como se tivesse ficado um registro de dor. O apego mal resolvido ou a falha básica no início do relacionamento de apego do bebê com uma figura vivida ou sentida por ele como vital para ele, fica marcado de tal forma dentro do indivíduo que no futuro adulto ele tenderá a buscar a repetição dessa experiência, porque é como se tivesse dentro da mente dele a inscrição de algo do tipo: você só vai saber se estiver amando se estiver doendo. Olha que merda! Você só vai saber que está amando se doer. E muitas vezes essa pessoa consegue sair desse círculo vicioso e encontra alguém bom, mas não consegue registrar amor por aquela pessoa, porque aquela pessoa não superexcita a ferida do apego, que é o registro de amor que aquela pessoa tem. Então, olha os conflitos no interior da psicopatologia do apego.
Ao mesmo tempo, a pessoa quer sair daquele mundo de sofrimento. Ao mesmo tempo, a pessoa entende aquele mundo, registra aquele mundo como sendo um mundo de amor. Só porque dói. E quando a pessoa sai dali e encontra um novo relacionamento onde não tem essa dor, a pessoa tem a sensação de que não ama. O registro de amor ficou totalmente associado à dor. É bem enjoado isso, de qualquer modo, de se tratar e de se livrar. Então, repetindo, é sem dúvida em razão dessa complexidade, repetindo tudo. Além disso, considerando que os moldes de figuras de apego e as expectativas acerca de como se comportarão são criadas na infância e tendem a permanecer inalteradas, o comportamento de uma pessoa hoje pode ser explicável não em termos da situação atual, mas das experiências vividas muitos anos antes. É sem dúvida em razão dessa complexidade que a natureza e a origem de nossos sentimentos e nossos comportamentos são frequentemente obscuras, não só para os outros, mas também para nós mesmos, ok? É sem dúvida em razão dessa complexidade que a natureza e a origem de nossos sentimentos mais primitivos e nossos comportamentos mais primitivos são frequentemente obscuras. A gente não entende muito bem como é que a gente pode estar vivendo uma determinada situação, quando se tinha tudo para ser feliz. Então se torna obscuro não só para a própria pessoa, como também para as pessoas que estão no nosso entorno, né? E nós não entendemos porque teremos que buscar no nosso passado a forma emblemática do apego e como nós resolvemos e como nós vivemos esse instinto básico de afeto com os primeiros objetos sentidos como vitais em nossa vida.